Estamos começando mais um PodFec, um podcast oficial da página Futsal Esporte Clube. Estamos nesse momento na resenha 128. Estamos com mais de 128 histórias, 128 momentos, 128 acontecimentos e 128 mistos de emoções. Risadas, choros, alegrias, né, reflexões, tudo em um só lugar vocês encontraram aqui. E, obviamente, falar sobre futsal, que é a nossa praia, obviamente, né? Que é tudo aquilo que a gente quer extrair o máximo. Hoje estamos aqui com esse cara aí que faz parte, obviamente, não é sozinho, né? Mas com todo um. Ele vai explicar sobre isso, todo o aparato que ele tem, mas é um dos caras aí que ajudou a reconstrução do Jaraguá Futsal. Isso a gente não pode negar, né? Estamos com nada mais nada menos que o Junai. Para muitos, Junai, muita gente não sabe. O Junai, irmão do Leco, né? Então, e o Leco, irmão do Junai. Então, para a gente já ampliar aqui, para a gente saber, às vezes muita gente pode não saber, né? Dentro da modalidade, né, Junai? Então, já o irmão do Leco, que é um grande vencedor, assim como o Junai, um dos caras que ainda está em evidência, um dos caras que continua fazendo história dentro da modalidade. Junai, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado por testar nosso convite. Será um papo bem bacana, bem leve, bem descontraído. Vamos aprender o máximo aqui, tenho certeza disso. E sinta-se em casa, cara. Literalmente, aqui você está à vontade. Aqui não tenha receios, tá? Então, muito obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Kaique, olá toda a audiência aí, todos os amantes do futsal, todo mundo que acompanha esse podcast, então é uma referência já aí no meio esportivo, só fera que passou por aqui, e muito obrigado pelo convite, é um prazer estar podendo trocar um pouquinho de ideia com vocês, poder aprender também com tudo que vocês fazem aí e poder engrandecer cada vez mais o nosso esporte, acho que é o objetivo de todos, né? Maravilha. Não estou sozinho, sempre muito bem acompanhado, também da Samile, né? A Samile está por aqui. Minha amiga, deseje já as boas-vindas ao nosso público, ao novo Junai, antes de a gente começar aqui. Seja bem-vinda também. Muito obrigado, Kaique. Junai, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de dialogar com ele, né? Então estou muito feliz também. E estava com saudade, né? Ficamos aí uma semana sem. Eu sinto saudade da resenha, né? Então certamente será mais uma das conversas inesquecíveis aqui do PodFec, né? Sensacional. E eu tá assistindo falta também, viu? Tá assistindo falta, porque a gente não pode. Quando a gente fica uma semaninha fora, a gente já bate saudade já de estarmos juntos aqui e contarmos, né, boas histórias assim como contaremos juntos, né? Essa Uma do Junai. semana, uma semana que aconteceu muita coisa, né? Nessas últimas semanas, assim, né? Então a gente tem resenha. Ixi, Tem bastante polêmica aí. muitas, 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 e há mais algumas que a gente já foi organizando, né? Bom, não vou falar a gente, né? Vou falar por mim, né? Já estava organizando muitas coisas, né? E aí surgiram mais ainda. Então, vai ser uma resenha legal, né? Tem tudo para ser. Vai ser prazer estar falando contigo também, Samir. Tudo meu. Maravilha. Bom, Junai, uma das coisas que a gente sempre pergunta inicialmente, parece ser clichê, mas eu acho que a resposta varia muito, né, pelo acréscimo das respostas, porque vai lembrando de muitas situações. A gente sempre fala sobre o início no esporte. Por que não o início no futsal? Porque geralmente, Junai, a gente escuta histórias que às vezes não começou diretamente no futsal, começou em outra modalidade. Então, povorou ali outra modalidade e acabou acontecendo no futsal. Foi assim contigo ou foi desde o início o futsal e acabou? Sempre foi desse jeito? Tu foi muito da rua ali, daquela época de rua ali, dos jogos das escolas de educação física? Como é que o esporte se apresentou a ti nesse princípio aí da tua adolescência ali? Bom, cara, eu sou natural de Chapecó, Santa Catarina, e na minha família toda já teve muito a questão do esporte, né? Então, eu tive os meus tios, a minha mãe tinha vários irmãos, e final de semana a gente ia para casa da minha avó, se reunia, domingo era almoço na casa da avó, eu lembro que sempre ia para lá, e os tios jogavam futebol pela manhã, jogavam à tarde, e a gente acabava acompanhando. O meu pai também jogava, também tinha um time que ele acompanhava e jogava. Então sempre teve a questão do futebol, e era mais futebol de campo até.
lembro que ia acompanhar eles em torneios, ia nas comunidades que tinha no interior de Chapecó, frequentava junto com eles, e aquilo ficou sempre na minha memória, sempre correndo atrás da bola. E aí comecei mesmo no esporte, com esse contato, através dos tios, todo incentivo, e depois na escola. Eu comecei na escola, e aí é muito mais fácil, eu falo por isso que o futsal é uma das modalidades mais praticadas, porque é muito fácil ter um ginásio dentro de uma escola, uma quadra, onde você vai ter o contato com o esporte. E eu sempre gostei muito, jogava vôlei, jogava basquete, tudo que era esporte estava jogando, mas claro que o futsal, e junto com o futebol, teve o início. E por ser de Chapecó, hoje a gente tem a Chapecoense já a nível nacional e muito bem consolidado, mas na época a Chapecoense jogava só o campeonato estadual. E eu cheguei a jogar também, treinava futebol de campo e futsal ao mesmo tempo. Isso começou lá pelos 10 anos de idade, treinava no Clube Recreativo Chapecoense, que é lá de Chapecó, inclusive, é bem famoso, tem muita tradição no esporte de base em Santa Catarina, teve equipes já que disputaram competições estaduais, e agora é forte ainda na base. Michoé jogou por lá também, eu joguei, o Leco, teve grandes nomes do esporte que passaram, do futsal que passaram lá pelo CRC, e foi onde começou num clube para ir disputar os campeonatos estaduais. Começou na escola, jogando campeonatos municipais, e depois sim foi para os campeonatos estaduais através do CRC, que era o Clube Recreativo Chapecoense, e fazia o futsal e o futebol de campo. Até que isso lá em 1997, o Maneca, que era o treinador de Jaraguá do Sul, Jaraguá a Chapecó não é tão perto, né? São quase 600 quilômetros de distância, e tinha equipe já aqui em Jaraguá, e o Maneca me convidou para vir jogar em Jaraguá do Sul, as categorias de base. Eu tinha 15 anos na época. Jogava contra sempre Jaraguá, e não conheci o Maneca ali das quadras, e sempre foi um grande revelador de atletas. Um grande treinador. Eu acho que hoje a minha carreira toda e de muitos outros atletas se deve a todo o aprendizado que a gente teve, todas as lições com o Maneca da formação de atleta e de cidadão como pessoa, todos os valores que ele trouxe para a gente. Então, tem várias gerações que ele formou, e ele me convidou para vir para Jaraguá, isso lá em 1997, eu com 15 anos, e topei o desafio, acabei vindo para Jaraguá. Ali foi onde eu acabei optando pelo futsal. Aí ali tive que escolher entre futsal e futebol de campo, e vim para Jaraguá para jogar o futsal, e aí continuei. Foi muito difícil, né, ter escolhido o futsal, ou foi muito fácil? Porque quando a gente troca por exemplo, obviamente a prioridade de muita criança e adolescente é o futebol, né, por tudo que, né, como um produto é vendido para a gente, né, para os telespectadores. Coisa que o futsal eu vejo que precisa melhorar muito ainda, se vender o produto. Eu acho que precisa melhorar mais ainda, em muitas coisas, principalmente sobre essa questão do marketing. Mas essa questão do futebol era a sua prioridade, ou o futsal assim pesou por outros fatores? Como é que foi essa tua decisão? Assim, foi muito fácil ou foi muito difícil? Eu gostava de jogar bola, na verdade, né? Eu queria jogar bola. E como na época não tinha tantas oportunidades no campo, caso a Chapecoense ainda estava, era um clube mais modesto na época, jogava campeonatos estaduais, ainda não tinha muita categoria de base, tão difundida como tem hoje é uma potência, né? E aí tive essa oportunidade, eu com 15 anos, jovem ainda, aquela sonho também, vou morar fora de casa. E aí, quando veio a oportunidade do Maneca de vir, ganhava uma ajuda de custo, né? Ganhava, acho que era R$250, ganhava na época. Fazia sobrar ainda no final do mês, ganhava ajuda de custo, ainda sobrava um pouquinho. Então, vim para Jaraguá, não foi tão difícil a decisão, porque era um sonho que era, vou morar fora de casa, ainda nem sabia tudo que ia encontrar pela frente, mas tinha essa questão de jogar fora, já ser remunerado de alguma forma, e vim para cá para morar com outros atletas, tinha a casa do atleta. Eu nem sabia realmente na época a distância que era mesmo, Jaraguá, Chapecó. Era acostumado a jogar as competições final de semana, que tinha, fazia aqueles os quadrangulares nas categorias de base, passava 2, 3 dias fora de casa e voltava, né? E aí já vi para Jaraguá, cidade distante, tem que ficar um tempo longe da família. É um desafio grande, né? O meu irmão, eu tenho um Leco, que é o irmão, e morava com a minha mãe, tinha um irmão da minha mãe, o tio Gerson, que também sempre foi muito envolvido com o esporte, que nos apoiava muito. Era um dos irmãos mais novos da minha mãe, morava junto com a gente, e sempre apoiava, sempre levava. Eu lembro que eu ia nos jogos da Chapecoense com ele, nos levava no estádio para acompanhar.
e aí teve essa oportunidade de vir para Jaraguá, e na época eu não tive dúvida. Eu lembro que o Maneca me ligou à tarde, na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada, a comunicação era telefone. Ele ligou no meio da tarde, a minha mãe, ela é da área de educação, ela era diretora de escola, professora, diretora de escola, e passava o dia todo trabalhando. Eu estudava pela manhã, eu lembro que o Maneca me ligou à tarde para falar com a minha mãe, para fazer o convite, e ela não estava, ele falou comigo, falou o que era, e à noite retornava para minha mãe. E aí, quando minha mãe chegou em casa, eu falei para ela que tinha recebido esse convite, que o Maneca ia ligar mais tarde para conversar com ela. E quando o Maneca fez a ligação, eu já tinha falado, mãe, eu quero ir. Conversei com ele, mas eu estou a fim de ir. E aí ela, não, eu vou apoiar a tua decisão. O que você quiser, eu vou apoiar. Então tá, então eu quero ir. Aí quando eu falei que eu queria, ela falou, tem certeza mesmo que você quer? É isso mesmo? Mas apoiou e foi tranquilo. Essa primeira decisão foi fácil, depois os desafios foram grandes, mas essa primeira decisão não demorou muito para tomar. Você falou do seu tio, né? Quando eu busquei sobre a sua história, o seu tio foi praticamente um pai para você ali, principalmente nessas suas decisões ali, né? Por exemplo, de te dar um amparo. Você falou também da sua mãe também, que foi ponto primordial também, e do seu tio. Cara, como é importante ter um amparo familiar nessas decisões, dessa confiança, de trazer esse conforto nas decisões, tipo assim, te dar um respaldo. Isso ajuda muito, Junai, te dá uma segurança, facilita muito nas decisões. Como é que você vê isso hoje em dia, essa intervenção familiar? Não digo na ação direta da decisão, porque quem tinha que tomar a decisão é você. Como você mesmo disse, sua mãe falou, é isso que você quer mesmo, é isso que você queria. Então você tinha tomado a decisão, você tinha o controle naquele momento, mas obviamente a ajuda familiar, acho que acredito eu, né? Você pode falar sobre isso, te ajudou muito a ter certeza daquilo que você queria e que você teria alguém, o pessoal realmente torcendo por você. Ajuda muito realmente. Muito, Kaique. Eu acho que a família é a base de tudo. A gente sabe que não é todos os garotos, todos os jovens que têm essa condição, e eu falo que eu sempre fui um privilegiado por ter uma base muito forte em casa, de laços familiares mesmo, todos os exemplos, desde os avós, passando pela mãe, pelos tios, exemplo familiar, a família era muito próxima. Era uma família humilde, nunca passou necessidade, né? A mãe sempre teve que trabalhar muito para dar as melhores condições para mim e para o Leco, mas acho que principalmente essa base, teve o privilégio da mãe ser da área da educação, então ela sempre nos incentivou muito a estudar. A mãe sempre falava, primeiro a escola, depois a bola. A gente tinha que estudar, então teve todo esse amparato dentro de casa e principalmente nos valores, né? Cara, faço certo, faço bem, e eu acredito muito na lei da atração, na energia, faça coisa boa que o universo vai conspirar para as coisas dar certo. E que a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida é nossa mesmo, né? Se a coisa está dando certo, sempre tem uma forma de você buscar melhorar e tudo que acontece de bom e de ruim, o grande responsável é você. A gente sempre teve isso dentro de casa, sempre buscar fazer as coisas corretas. Eu acho que é por isso que tanto o meu caminho como o do Leco, de todos os familiares, sempre teve um bom direcionamento, porque teve essa base dentro de casa. Só que a gente sabe que não são todos que são assim, e a gente tenta também aqui, com os nossos jovens atletas aqui, tentar dar o apoio necessário para que todos tenham o melhor caminho também na vida, se não for na vida profissional, do futsal, na vida aí como todo, como cidadão, e ajudar nessa formação de todos. Como eu falei no início e você reafirmou, né, sobre a sua irmandade aí, sobre o seu laço parentesco aí com o Leco. Cara, a tua história no futsal, como você já contou de forma primordial e inicial aí, da modalidade, de alguma forma você sentiu que você acabou virando uma referência para o seu irmão ali, principalmente de superar as dificuldades, de tomar decisões. Você acha que de alguma forma você foi um espelho para ele ali inicialmente? Ou você acha ali também que ele teve o mesmo objetivo ali que você, tinha a mesma fome, tinha a mesma sede? Como era essa troca de vocês ali? Como era um querendo puxar o outro? Como é que foi desde o princípio ali? Não, acredito que sim, porque eu também tive essas referências da família, o tio Gerson, que era um deles, vários outros tios também da família eram essa referência. Eu disse sim, por ser o irmão mais velho, nós tínhamos um campinho do lado de casa, lá em Chapecó, que era o Terrão Esporte Clube, começou com grama, mas virou só terra, porque não parava de jogar, não dava tempo de crescer grama no campinho, né? E o bairro todo ia lá, final da tarde,
depois da aula, todo mundo ia para lá para jogar futebol. E unia toda a galera. E eu sou 2 anos e meio mais velho que o Leco. E aí lá no bairro, na rua, a gente já era os melhores da rua. E acabava sempre, era o Junai, o Júnior, né, chamavam lá no bairro, e o Leco no outro time. Então a gente já jogava muitas vezes contra, porque foi os 2 melhores. Aí, como eu era mais velho, tinha a questão da força física, eu pegava os meninos que não eram os melhores da rua, e ele pegava os melhores para ele, e a gente fazia os jogos, e desde aquela época sempre demonstrou todas as qualidades que ele tem hoje, essa forma aguerrida dele jogar, de não se entregar, de buscar sempre vencer até o final, até o último segundo ele está buscando, incentivando os outros, já se via naquela época. Então já tinha uns empates no campinho lá do lado de casa, e essa coisa da competição, a gente era muito competitivo desde criança, sempre querer ganhar, eu assim, um foi instigando o outro, e quando ele era mais novo, principalmente, eu cobrava muito ele, a questão da dedicação, da perseverança nos treinos, não podia ir mais ou menos para os treinos, e via os jogos dele, dava os pitacos lá, dava os palpites no que ele tinha que melhorar, o que ele tinha que fazer. Eu acho que teve essa troca, e acho que normalmente isso, naturalmente, já acontece, né, do irmão mais velho, às vezes, ser referência para o mais novo, e com certeza influenciou, e eu fico feliz que, de toda a trajetória de sucesso que ele teve, hoje eu sou um fã dele também, toda a trajetória que ele teve, né? E você, como o irmão mais velho, a gente sempre sabe, né, que o irmão mais velho tem aquela questão da proteção, né? Não pode mexer com o irmão mais novo, que ali eu vou botar debaixo do braço, ali eu vou cuidar, né? Você como se fosse realmente o pai em alguns momentos, né? Teve muito isso contigo também, de você saber, alguns momentos de você perceber que ele queria agir de uma forma e você não digo você não só ter concordado, não concordado naquele momento, mas você via aquele momento, aquele caminho que estava indo não era certo. Acontecia muito essas trocas de conversas, essas experiências assim. Como é que era essa conversa inicial de vocês ali? Acontecia sim, às vezes tinha que dar uns puxão de orelha, tinha que dar umas duras nele, né? Mas ele sempre escutou bem, e sempre teve essa questão da dedicação dele. Acho que é impressionante tudo que ele faz, que ele se propõe a fazer, ele consegue fazer bem feito. Mas tinha sim essas trocas, tinha os puxão de orelha, mas ele sempre escutava bem. Maravilha. Cara, você falou de alguns desafios aí e até fiquei, não digo curioso, mas querendo saber um pouco mais, porque o nosso público aqui, Junai, é amplo. Então, o pessoal que é futsal, que não é, que vai tá começando, que tem esperança e tal. Quais foram os principais desafios que você teve assim no teu princípio de carreira? Você poderia citar assim que foi, hoje você ri, mas foi bem puxado, bem complicado ali no teu princípio. Quando eu saí de casa com 15 anos, eu vim para Jaraguá, eu era acostumado a ficar alguns dias fora de casa. E eu vim para Jaraguá, eu fiquei um mês sem ir para casa, que era uma época que não teria folga, tinha algumas competições, e aí chegou um momento que bateu a saudade, e eu pensei sim, ir embora. Pensei, pô, quero ir para casa, tô com saudade de casa, e aí chegou um momento que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, quero ir para casa. Quero ir para casa, quero voltar para Chapecó. Se naquele momento ela tivesse falado, venha, ou eu estou indo te buscar, talvez eu tinha ido embora. Não estaria aqui, não teria toda a sequência que eu tive. Mas ela foi firme, ela falou, não é o teu sonho, não é o que você queria. Então, aguenta mais um pouco, você vai ficar mais uns dias aí, e durante aquela semana, era a última semana de ter a folga. E eu voltaria para Chapecó para visitar os familiares, após um mês aqui. E aí ela aguenta mais um pouco, vem para cá, te mostrando, aqui está o teu porto seguro, está aqui, vem para cá, a gente conversa aqui, se você realmente quiser desistir, tudo bem, a gente vai te apoiar, mas aguenta mais um pouco, vem aqui, a gente conversa. Aí eu acabei indo para casa naquele final de semana, e aí realmente, não, quero voltar mesmo, e a partir dali não tive mais essa dúvida, mas naquele momento, se ela fala, vem embora, eu estou indo te buscar, eu podia ter desistido. Então, muitas vezes, a gente fala da questão do não desistir, de perseverar, mas muitas vezes a gente pode ser o outro lado, a pessoa que vai dar o apoio, né? Que vai falar, não, segue em frente, continua, ouvir e dar o apoio que precisa. Então, infelizmente, eu tive isso da minha mãe e os familiares lá, os vizinhos, até quanto que ela falava para mim, para eu ficar, para eu não desistir, mas ela desligava o telefone e chorava, porque ela
sentindo essa emoção, a saudade do filho querer vir para casa, e ela tendo que ser firme ali na posição dela, dizendo para eu ficar mais um pouco, e eu acho que foi determinante, sim, essa questão de ter esse apoio dentro de casa também para que pudesse continuar. Além do apoio aí da sua mãe, como a gente citou, e a gente está vendo quão realmente ela foi determinante nisso, qual foram os outros fatores também que acabou pesando para você continuar e não ter desistido também, Junai, fora o amparo familiar, como a gente citou aqui de forma exclusiva? Eu vim para Jaraguá e adoro Chapecó, né? Até tenho os familiares lá, vou para lá muitas vezes passear, mas a cidade aqui de Jaraguá é muito boa, né? Tem uma condição de vida muito bacana aqui, tem o IDH muito alto, segurança, a forma como as Chapecó a gente foi recebido aqui também, e aí tinha um desafio grande de vingar mesmo fora, e tinha um grande professor, que era o Maneca, acho que é um grande treinador. Eu já via que tinha possibilidade de crescer muito ali, de aprender com ele, e então acho que foi muito essa questão do incentivo dele, das coisas que eu vinha, do crescimento que eu já vinha em um mês aqui, coisas novas que eu fui aprendendo. Tive grandes treinadores lá em Chapecó, mas eu vi um mundo diferente aqui de aprendizado, e eu queria voltar, tinha sede de conhecimento, querer crescer, jogar mais, e já tinha nos anos anteriores, já tinha passado grandes jogadores por aqui, como foi o Chico, né? O Chico tinha jogado 2 anos antes, acabou voltando mais tarde, mas tinha tido uma passagem anterior, então dava uma referência para a gente poder seguir. Grande Chico, né? O Chico é uma figuraça, um cara que já passou por aqui, uma história incrível, não só em Jaraguá, né? Eu falava Jaraguá Malve, né? Na época de Malve também ali, mas também dentro do futsal em si. Cara, e tua primeira grande oportunidade? Qual foi o primeiro clube que realmente depositou confiança em você? Como é que foi para você ali? Teve um frio na barriga ali? Como é que foi vislumbrar tudo o que estava acontecendo na tua vida? Demorou para cair a ficha quando aconteceu a primeira oportunidade? Como é que foi? Eu imagino que a família ficou eufórica de alguma forma, né? Sim, não, muito. Na verdade, aqui em Jaraguá, quando eu vim para cá, isso foi em 97, a Malve começou a patrocinar o Jaraguá Futsal nos anos 2000. Então, de 97 a 2000, tinha o Arroz Urbano, que é forte também, já patrocinou o São Paulo, é daqui de Jaraguá. E na época era eles que bancavam as categorias de base, só tinha a base na época. E aí, de um ano depois que eu estava aqui, o Maneca resolveu colocar esse time, que era de jovens, para jogar o campeonato estadual. Então, a gente com 17 ali para 18 anos já disputava o campeonato estadual. E já era um desafio grande. Nós pegávamos Curitibano, São Miguel, o próprio Chapecó, Criciúma, tinha várias equipes, e a gente com 18 anos e fazia frente com eles. Então, a gente chegou até a semifinal do campeonato estadual, jogando com jovens, teve até cenas que ele foi jogar em Curitibanos, que deu uma pancadaria lá geral, e a gente tudo moleque, tomamos uns tapão na orelha lá do pessoal, mas foi bom que foi criando casca. A gente encarava, né? Para briga, sabe que não ia levar dos caras, mas dentro da quadra, com toda a organização, toda a forma de jogar do Maneca, a gente fazia frente para as equipes, que acabou chegando na semifinal do Campeonato Catarinense com uma equipe praticamente que nem era juvenil ainda, né? Então, a partir dali já teve grandes desafios na categoria. E aí depois, principalmente quando teve essa transição da Malve patrocinar o Jaraguá Futsal, que aí foi para a Liga, onde o Ferretti veio para Jaraguá do Sul. Então, o Ferretti veio para cá, veio para o Jaraguá. E aí tive algumas oportunidades com ele. O Ferretti, acabei treinando com ele, eu jogava na função de fixo. E aí na primeira liga, vários pivôs, só tinha referência aqui no time. O Ortiz jogava aqui, lembro até hoje, treinando contra o Ortiz. Dava um friozinho na barriga, jogando contra o Ortiz. O Chico já estava aqui, já tinha outras grandes referências. E aí o Ferretti me chama e fala: moleque, os pivôs estão machucados, eu sei que tu joga mais de ala, de fixo, mas vai de pivô? Eu falo: Ferretti, eu vou até no gol se precisar. Onde precisar eu vou jogar, pode me colocar. Eu lembro daquela liga lá, eu acabei fazendo um dos artilheiros da equipe, eu jogando de pivô, tinha o Dedé do Pará também, que estava aqui jogando com a gente, e ninguém marcava ele na ala. Ele tinha vantagem, todo mundo na ala. Ele fazia vantagem, eu ia para o segundo pau e só colocava a bola para dentro. Sei que eu fiz uns 15 gols na liga aquele ano, foi só no segundo pau, só colocando para dentro, só de posicionamento. Então, ali que foi o começo de poder jogar já em alto nível, e aí já foi com o Maneca, e depois a transição com o Ferretti também, que deu para aprender muito com ele.
Você lembra dessa imagem aí, Junai? Vai aparecer na tua tela aí. Você lembra desse momento aí? Lembra quando foi? Taça Brasil de Clubes, isso aí, 2003, lá no Parque Malve ainda, o Jaraguá Futsal mandava os jogos lá no Parque Malve, nem tinha Arena Jaraguá ainda. A gente começou jogando em outros ginásios da cidade, depois quando a Malve patrocinou o Jaraguá Futsal, foi lá para o Parque Malve, e foi o primeiro título nacional do Jaraguá Futsal. Foi uma final contra a equipe de Criciúma, foi um clássico regional. O Leco está ali na foto, o Leco começando ainda, era juvenil, está nas categorias de base, mas já integrava a equipe principal. E esse ano eu tive a felicidade aí já estava com o Falcão, né? O Manuel Tobias passou aqui também, 2000, 2001, e aí depois que o Manuel Tobias saiu, veio o Falcão, e já no primeiro ano também do Falcão aqui, já foi campeão da Taça Brasil, que foi o primeiro título nacional do Jaraguá Futsal. Você falou de dois nomes aí. Eu vou te fazer a pergunta que todo mundo gosta de fazer. A pergunta de R$ 1 milhão, como a gente fala, né? Você jogou com o Manuel Tobias, você jogou com o Falcão. Eu, obviamente, eu tenho uma preferência, né? Sempre respeitando aqueles que fizeram a modalidade. Eu acho que quem ganha é o futsal, obviamente. Mas você jogou com os dois. Você acompanhou os dois, obviamente, no dia a dia, jogou, viu a genialidade dos dois. Mas é Falcão ou é Manuel Tobias? Bom, primeiro, para dizer que nós estamos falando de dois caras extraterrestres, né? São dois caras geniais, né? Eu tive a felicidade e a oportunidade de jogar com os dois. Joguei mais tempo com o Falcão do que com o Manuel Tobias, mas pude, no início da carreira, jogar com o Manuel Tobias. Se tem que escolher um nome, eu escolho o Falcão. Para mim, o Falcão é o melhor do mundo, por tudo que ele conquistou, por todos os momentos que ele foi decisivo dentro de quadra, e também pela plasticidade do jogo dele. Pô, era bonito de ver o Falcão jogar, é bonito de ver ele jogar até hoje, ele vai jogar as peladas aí, é bonito de ver ele jogar. Então, além de ser plasticamente ser um jogo maravilhoso, que dá gosto de ver. Ele foi campeão de tudo, ele foi artilheiro de tudo, ele foi protagonista em tudo. E para quem conviveu também com ele, sabe da pessoa sensacional que ele é fora da quadra, como ele trata bem os companheiros também, assim como o Manuel Tobias também, mas eu tive mais tempo com o Falcão, e toda essa referência que ele é dentro de quadra, quem esteve com ele também, dividindo o vestiário, e tem alguns anos eu joguei com ele aqui em Jaraguá, na época que a Malve patrocinava o Jaraguá Futsal, e também na Intel, lá em Orlândia, e algumas passagens também pela seleção brasileira. Então, é uma decisão difícil, mas para não ficar em cima do muro, para mim é o Falcão. Mas o Manuel Tobias também sensacional, pedi muito com ele no início, a determinação, a exigência que ele tinha no dia a dia dos treinos. Eu lembro que eu era novo ainda, e aí eles falavam, ô moleque, vamos treinar um contra um aqui. Eu ia só marcar ele, né? Aí eu vou pegar ele não vai fazer gol. Aí lá marcando ele tirava para o meio, lá na gaveta, cruzado. Pô, que desgraçado, cara. Agora eu vou abrir um pouquinho mais a passada, não deixar ele chutar cruzado. Eu abri um pouquinho, ele chutava cruzado no meio da minha perna. Esse bicho não é fácil, não. Então, foram duas grandes referências aí, Manuel Tobias e Falcão. Eu tive a felicidade de jogar com os dois, e são grandes referências na nossa modalidade. E o Falcão, até hoje, aí, ele é ídolo aqui do Jaraguá Futsal. Hoje tem até um banner aqui na arena com todo o merecimento com a imagem dele, de outros atletas. E sempre que pode, ele está muito próximo da gente aqui também, tem um carinho muito grande com o Jaraguá Futsal. E eu tenho um grande carinho também, pessoalmente, por ele e pela família dele. Essa faixa, cara, inclusive, eu vejo de longe, né? Eu espero ter essa oportunidade de ver de perto, que é o quinteto, né? Eu acho que é o quinteto que fala que é o quinteto mágico, né? Que é Thiago, Leco, Chico, Falcão e Lenísio, né? Então, só esses aí, fora outros, né, cara? A gente tá falando, por exemplo, o Neto passou por aí, o Valdir passou por aí, né? O Ari passou por aqui, teve muita gente boa que passou aqui. Muito craque, muito Índio. craque. Sim, sim. Cara, você falou do Falcão, não só da genialidade dele dentro de quadra, mas você falou alguma forma também fora de quadra. A gente escuta muita coisa do Falcão que às vezes a gente nunca teve a oportunidade de ouvir, sabe, Jonathan? De algumas coisas que ele não faz questão de divulgar, porque eu acho que não precisa, né? Eu acho que a melhor forma de entender o gênio, ao meu ver, é principalmente do que ele faz fora de quadra também. Né? Então, assim, a gente já escutou do próprio Humberto, que participou ali da época da Malve ali, de coisas que ele já fez por ele, né? E a gente não sabia.
mas já aconteceu algum episódio para você, contigo, pessoalmente, ou com outra pessoa que você percebeu, que a gente nunca teve noção do que o Falcão já fez por alguém também, ou não? Teve umas histórias até um pouco engraçadas, mas que mostra esse lado humano dele, e pensar no coletivo, pensar no grupo também. Lá na Intel, na época, a Intel é pertinho de Franca, né, terra do calçado. E, claro, o Falcão chama muito a atenção em todo lugar onde passa, e ele estava, na época, fechando alguns patrocínios individuais com algumas empresas de Franca. E aí ele chegou no trem e falou, amanhã eu estou indo lá visitar algumas empresas, e normalmente quando eu vou, o pessoal dá uns brindes. Se alguém quiser ir junto, vamos lá. Cara, foi o time todo. E a gente foi lá, visitou as empresas, todo mundo voltando com pilha de sapato, de tênis, de chinelo. Então, uma coisa que era uma coisa pessoal dele, e ele compartilhando com todo o grupo, levando todo mundo para participar. Então, acho que mostrava também essa questão de poder também compartilhar com todos, e a gente teve essa referência que ele tinha dentro da quadra, e sempre teve essa consciência que ele era o grande astro, sim, do time, mas que todos isso se beneficiar da imagem dele, assim como o futsal. O futsal todo se beneficiou e teve crescimento com o sucesso do Falcão. E todo mundo que teve aqui, que pôde entender isso, também pôde crescer junto com ele. Na época, o Chico, o Leco, o Xande, o James também estava aqui no começo, então teve muitos que entenderam essa questão do Falcão e saber que todo mundo tinha que dar o suporte sim para ele, que ele era o grande protagonista, era a grande estrela, mas que todo também tinha os seus valores e iam crescer junto com ele. E foi o que aconteceu com a carreira de todos esses atletas. Né? A impressão, e quando eu escuto histórias sobre ele, né, fora de quadro principalmente, Jonai, é que ele queria também todo mundo, ele puxava todo mundo também para um alto nível, né, não só dentro, mas fora de quadro. A preocupação que ele tinha, né, cara? Então, o lado humanizado de craques assim como ele, né, a gente, claro que outros craques aqui, a gente também pode citar o lado humanizado, mas ele em específico, por ser quem ele teve algumas situações aqui que eu já escutei sobre ele, cara, que a gente fala assim, cara, será? Nem precisava, mas é para você ver como é que é um coração de um cara, como é que as origens, como a gente fala, né, Jonai? Ele entendeu como aconteceu na vida dele e ele colocou em prática, né, na sua época ali de carreira e até hoje, cara. É um cara que a bondade daquele cara é fora do comum, fora do comum. Às vezes eu acho que eu fico pensando, será que ele sabe realmente a grandeza do que ele é dentro do futsal, dentro do esporte, né? Porque é um cara que é acima da média, né? Tinha vários episódios de a gente jogar e acabava o jogo, a torcida estava ali próximo, pedia um autógrafo, e teve vários episódios da gente, todo o time está dentro do ônibus, já ter tomado banho, ter feito alongamento pós-jogo, tomado banho, feito gelo, tá no ônibus esperando ele estar na quadra ainda dando autógrafo. Eu nunca vi ele recusar um autógrafo, eu acho que ele sempre soube sim da grandeza dele, né? Da referência que ele é, então todos os lugares que o Jaraguá Futsal, desde lá da época lá que a Malva era o patrocinador, sempre foi um time muito querido e passa muito pelo Falcão isso, todos os atletas que estavam aqui, porque sempre onde ia jogar, dava atenção para toda a torcida. O Falcão era o último a sair do ginásio, atendia todos os autógrafos, às vezes ele estava lá almoçando, estava jantando, chegava alguém para pedir autógrafo, ele parava a refeição dele, ia lá, atendia, tirava uma foto, dava autógrafo, dava atenção para as crianças, principalmente, que sempre estavam em volta dele. Então, acho que ele sempre teve noção disso, da importância que ele é para o esporte e para todas as crianças. Né? Esse período que você passou na Malve ali, Junai, obviamente a gente vai contar nos clubes, mas como é que tu avalia o teu período na época ali como jogador do Jaraguá, na época de Jaraguá Malve ali, como é que tu faz um resumo ali, e como o Ferret também foi importante na tua vida, né, cara? O quanto também ele faz falta também dentro da nossa modalidade, né, cara? Muito. Acho que ali foi o começo da minha vida profissional, porque até antes eu estava aqui com o Mané, que era mais categoria de base, já jogava na equipe adulta, mas aí a partir do Ferret aqui, já inserindo em Liga Nacional, a exigência é bem maior, e o Ferret sempre foi um grande estimulador dos jovens talentos também. Ele sempre, pela meritocracia, ele até falava, meu filho, continua treinando aí, eu posso não estar vendo, mas em algum momento eu vou ver e tu vai ter a tua oportunidade. Então, sempre incentivou e não teve medo de apostar. Ele colocava, tinha com 18, 19 anos, coloca o menino para jogar. Se não der certo, também senta, vem aqui do meu lado, senta um pouquinho aqui, mas ele dava a oportunidade.
e eu pude aprender muito com ele, e principalmente a questão que ele ouvia muito os outros, ele tomava as decisões, ele era um grande líder, mas ele sabia ouvir. O Chico era um cara que trocava muito ideia com ele, o Falcão também na época, ele ouvia todo mundo, podia chegar para ele, dar a sua opinião, ele sempre ia estar aberto para escutar, podia ser que ia fazer sentido ou não, mas ele ia dar o direito de ouvir, de você dar a sua opinião. Então, pude aprender muito com ele, essa questão de competição, de ser justo também dentro da quadra, de buscar o espaço, e a questão da meritocracia, ele sempre teve como colocar aqui desde o início. Sou grato também, acho que eu tive o privilégio de ter grandes treinadores, né, desde do início até o fim da carreira, e o Ferretti e o Maneca foram os dois lá no começo que me ajudaram muito em toda a minha carreira. Grande Maneca, a gente também não pode esquecer do Maneca, figura histórica do nosso futsal, cara. Quantas histórias também a gente já escutou sobre o Maneca, e também é um privilégio ouvir toda vez que vocês falam sobre ele, cara. Sempre histórias assim muito bacanas, e o quanto ele também foi acima da média dentro da nossa modalidade de alguma forma, né? E a gente falou, né, Junai, que o Falcão brilha dentro de quadra, né? Não só brilhou profissional e continua brilhando ainda. A gente tem uma companheira aqui que brilha também no nosso podcast. O nome dela é Samir, né? Então, se o Falcão rabisca dentro de quadra, aqui nas resenhas também, ela rabisca da forma dela também, né? Brilha também. Então, minha amiga, seja bem-vinda. Entre aqui na nossa super conversa, nessa super resenha que estamos tendo aqui com o Junai, porque, cara, nesse pouco tempo que a gente está aqui, eu tô admirado, muitas histórias, muitas coisas. Claro que vai vir muitas coisas pela frente aí, mas eu quero também sua contribuição aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Kaique. Eu estava atenta, né? É sempre um prazer, e isso é o tipo de conversa que tu passaria horas, né? Assim, a fio, sem problema algum, né? Não tem problema algum, tu fica só ouvindo a conversa. E eu achei que tu ia falar que eu rabisco a avenida, né? Porque Joaçaba já foi cenário para essa pessoa que vos fala, que não no futsal, né? Pelo amor de Deus, mas na avenida, né? Mas rabiscamos a avenida também. Mas, observando as falas do Junai, é muito, como o Chapecó está muito próximo de mim aqui, muita coisa que ele foi falando, nós regulamos mais ou menos a mesma idade. Então, assim, muita coisa que ele foi falando, eu fui me reportando à época, e o CRC, se eu não me engano, era o rival direto da ABBzinha, né? Então, a ABB era nosso freguês na época. Então... eu morei aqui boa parte da minha vida, depois eu cheguei a morar em Chapecó, mas aí já para a primeira faculdade que eu fiz, então é uma época um pouco, né, diferente, assim, eu não peguei essa fase do futsal ali em Chapecó, apesar que até hoje eles têm um desenvolvimento muito legal, apesar do futebol, né? Mas uma coisa que tu falou no início que me chama muita atenção, e que talvez eu, como também, né, educadora enfim, hoje dedico minha vida muito mais para a educação do que para o futsal, é sobre a formação que vocês tiveram no terrão, né, no campo de terra, e a possibilidade de tantas jogadas que vocês tinham na época, que só a rua proporciona, né? Só a diversidade de situações e jogadas que a rua proporciona para vocês. Enquanto alguém hoje fora das quatro linhas, essa diferença na formação da gurizada de hoje, claro que a gente não tem como ter a mesma formação de tanto tempo atrás, mas essa diferença que tu vê na formação, nos campos de terra, ou futebol na rua, esse impacto da diferença de formação. Não sei, essa diferença na formação da gurizada, tu acha que impacta hoje? De que maneira na quadra? Eu acho que sim, tem uma diferença, mas eu tento fugir um pouquinho daquele saudosismo, né? Dizer, no meu tempo era melhor, porque no meu tempo fazia diferente, né? Eu acho que tem esse impacto, sim, de um jogo mais solto, da gente deixar as crianças se divertirem,
para que elas possam explorar da melhor forma todas as valências de criatividade, principalmente. Hoje a gente tenta assim, deixar um jogo mais robótico, tu vê as crianças ali que não tem a formação, é só competição, é só para ganhar. Então, vê a categoria de base, os treinadores estão dando chutão, solta a bola, o goleiro dá aquele balão lá para frente lá e para desviar de cabeça. Então, acho que tem certa diferença, sim, e acho que essa nova geração de treinadores, que vem Marquinhos Xavier aí falando muito sobre isso, que é referência no nosso esporte, para que a gente possa mudar essa realidade, né? Deixar a criança mais livre para jogar, uma coisa mais lúdica, principalmente nas idades iniciais, para depois sim ter uma cobrança maior, ir para a questão mais tática, mas para que tenha essa parte da intuição, do improviso, do resolver os desafios que vai ter durante o jogo, que às vezes a gente tenta robotizar muito, colocar muita parte, principalmente do resultado, tem que ganhar de qualquer jeito, e às vezes acaba tirando essa criatividade, acaba boicotando até, não é propositalmente, mas acaba colocando algumas ferramentas para só ganhar o jogo e acaba tirando essa criatividade e que vai até mudando um pouquinho as gerações, mas eu acho que passa um pouquinho por isso, que as idades mais novas, principalmente, tem que ser uma coisa mais lúdica, mais solta, para que eles possam experimentar cada vez mais o jogo. Eu não sei se a Camille... Tem esse processo de formação. Não, eu tô ouvindo, eu ouvi vocês o tempo todo. Agora tá indo, porque tinha dado uma travada. Pode falar agora. Ah, tá, mas tava tudo certo aqui para mim. E da mesma maneira como a gente falou nessa formação de novos atletas, eu tenho um outro asterisco que é a formação não, talvez a continuidade dos nossos ídolos. Me parece que o futsal não tem esse mesmo cuidado que o campo tem nessa sequência de sempre nós temos uma referência, uma grande referência. E falo isso porque eu não queria que esse ano acabasse, eu não sei vocês, mas eu não queria que esse ano acabasse, porque tenho para mim que algumas das minhas referências no futsal, algumas de nossos ídolos no futsal estão terminando, né? Estão encerrando suas carreiras dentro de quadra. Essa preocupação com a formação de novos ídolos ou com a continuidade dos ídolos, ela existe no futebol? No futsal? Qual que é a tua percepção sobre isso quando algumas das grandes referências do futsal que ainda estão em quadra, elas encerrarem as suas carreiras dentro de quadra? Do tipo Rodrigo, Davis, Leco, inclusive. Que eu me lembro do Leco quando eu era criança, agarrada no gradil, gritando, quando eu era uma criança, né? E nós regulamos a idade, então, assim... mas, para mim, eu me sinto como se eu estivesse me despedindo de algumas referências e eu não encontro outras referências. Qual é a tua percepção sobre essa escassez de referências no futsal que nós temos? Inclusive, Samir, a gente tem essa preocupação aqui no Jaraguá Futsal, né, de manter essa cultura de atletas que tem raízes aqui, que tem identificação com o time. É o caso do Leco, o caso do Eco, o próprio Thiago estava conosco até recentemente, e a gente cultivar esses ídolos. Por isso de ter aqui na arena um banner do Falcão, do Lenísio, o Chico hoje está no conselho consultivo do time e frequentemente está aqui com a gente. Então, é referência aqui para nós também, a gente tem essa questão com o Leco, com o Eca, até a pessoa fala, a idade, eles estão em alto nível, estão competindo muito bem, tem que jogar. Eu acho até que o Rodrigo, o Deis poderiam continuar. Não termina, né? Porque eles não têm lesão, eles estão em alto nível, estão competindo. Para a modalidade é muito bom. Esse dia até estava com o Deis, estava incentivando, se caso ele for parar de jogar mesmo, que ele continue o esporte. Ele tem que estar envolvido de alguma forma para que o esporte possa se beneficiar também dessa imagem deles, e eles têm muito a contribuir. O Rodrigo já está com os canais dele aí de rede social, YouTube, então está fazendo um grande trabalho também fora. O Rodrigo tem que tirar o chapéu para ele por tudo que ele conquistou dentro da quadra, tudo que ele vem conquistando fora também, e tem que continuar perto do esporte. Então, a gente tem essa preocupação, sim, e por isso que a gente acredita na sequência do trabalho. O ano passado, a gente renovou com 90% da equipe. O ano retrasado foi 80%. Então, a gente quer dar essa sequência, quer que os jogadores criem laços. A maioria dos jogadores que estão aqui estão há mais tempo.
e a gente quer que eles fiquem por bastante tempo para criar essa identidade, para criar esse vínculo com o torcedor e criar os ídolos. A gente precisa dos ídolos, sim. E é claro que é um trabalho também que vai de dentro e fora da quadra. Por exemplo, aqui no Jaraguá Futsal hoje nós temos uma equipe de marketing, tem uma gerente de marketing, que é a Nayara, tem o Gabriel, que é a produção de conteúdo e social media, o Lucas Pavim, que é o assessor de imprensa. Então tem um pessoal trabalhando fora da quadra e pensando também nessa visibilidade do clube e dos atletas, que eles são o ativo do clube e do esporte. Então, como que a gente vai trabalhar essa imagem deles perante a sociedade, perante as crianças, para que o Jaraguá Futsal também agregue valor para os patrocinadores e para todo o meio esportivo. Então, a gente tem essa preocupação, sim. Eu acho que a gente precisa ter mais mídias, estar mais em exposição. A questão do YouTube, rede social, propagou muito isso. A gente tem que estar cada vez mais aberto, tentar buscar cada vez mais, sim, outras mídias também para poder estar abraçando um outro público que, às vezes, a gente tem um nicho que acompanha o futsal. Mas tem muito mais gente que acompanha. Então, que é como a gente vai atacar todas as questões. É claro que é uma forma estrutural que precisa vir de cima mesmo, Liga, CBFS e tudo mais, para que dê o direcionamento para os clubes, e os clubes também ajam dentro do seu dia a dia para que criem esses ídolos e gerem e agreguem cada vez mais valor para todas as equipes, para as crianças, para todos os stakeholders aí que fazem parte do ecossistema do futsal. Né? E esse processo teu de permanência, eu acho que tu inclusive, vai ser um dos caras que, para esse processo, para os próprios atletas, né? Essa transição da quadra para fora de quadra, né? Porque é um universo totalmente diferente. Por mais que algumas situações que tu observa assim, poxa, mas eu podia fardar agora e tentar resolver, né? Mas fora de quadra é um pouco diferente, né? Como que foi essa tua transição e como que tu acha que contribui com os próximos atletas, né? Os atletas que estão passando por esse momento de transição, como que tu acha que tu pode agregar nisso para eles, ou ser, tu é um exemplo dentro de quadro, irmão mais velho, né? Vamos começar lá atrás. Tu te torna aquela referência como irmão mais velho, aí tu vai para a quadra, e agora tu te torna uma referência no processo de gestão, né, de clubes, né? Como que foi o teu processo e como que tu acha, tu vislumbra, né, ser alguém para contribuir com outros atletas nesse processo? A minha transição, ela foi até tranquila. Né? Eu parei com 38 anos, eu era até jovem pelos parâmetros de hoje, né? O pessoal tá indo mais tempo. Mas desde que eu passei dos 30, eu já pensava, um dia a torneira vai fechar. Porque a carreira do atleta hoje está sendo mais longeva, os atletas estão se cuidando cada vez mais, a medicina evoluiu, tem mais cuidados, estão performando em alto nível por mais tempo, mas em algum momento vai acabar encerrando a carreira. E tem uma vida toda pela frente. E pare com 40 e poucos anos aí, vai viver até os 80, 90 anos. E o que vai fazer depois? Então, eu já vinha depois dos 30, já fui pensando no pós-carreira, e eu me formei em administração. Eu comecei cursando educação física, e fui até metade do curso de educação física, e vi que se fosse na área esportiva, eu não queria estar dentro da quadra. Eu me via na área esportiva, numa parte mais administrativa, que é o que eu estou fazendo hoje. Então, eu pude fazer administração, eu levei 15 anos para me formar. Eu comecei, porque na época, ainda as aulas EAD, que hoje está muito avançado, tem muita qualidade hoje tem muito mais recurso, hoje não tem mais desculpa para não estudar, né? Dá para estudar sim, só que na época não tinha tanta qualidade. Aí eu pegava o calendário da Liga, eu olhava, na segunda-feira eu vou estar em Jaraguá, eu vou estar em Orlândia, eu vou estar em Joinville, nos times que eu estava, em Caxias do Sul, eu vou poder participar das aulas de segunda? Vou. Então, eu vou pegar todas as disciplinas de segunda-feira, que vai ser presencial. E aí eu fazia aquelas disciplinas. Eu fazia 2 ou 3 disciplinas por semestre. No meu último ano de atleta, eu me formei em administração. Já pensando nos negócios, que a gente tinha negócio fora da quadra. Eu e o Leco fomos também parceiros fora da quadra em empreendimentos, que a gente foi empreender no ramo de açaí. Nós tivemos lojas de açaí, Jaraguá, Joinville e Blumenau. Chegamos a ter 5 lojas. Enquanto eu jogava, ainda administrava as lojas. E aí, no último ano, o que me fez tomar a decisão que eu deveria parar foi que eu estava cuidando das lojas, e aí chegou um momento que deu a hora de ir para o treino. E eu estava fazendo as coisas da loja, eu vou ter que ir para o treino.
naquele momento eu vi que o treino não estava sendo a questão mais importante no meu dia. Eu estava dedicando mais tempo até nos negócios fora do que para a quadra. Então, está na hora de eu parar. Eu preciso me dedicar para outra coisa. E, é claro, eu fui fazer conta. Deixa eu ver quanto que eu ganho aqui, quanto que deu para economizar durante a carreira. Sempre tive essa consciência que uma hora a torneira ia fechar, como a gente fala, o Vinícius sempre fala isso, a torneira fecha em algum momento. E fui guardando um pouco de dinheiro para ter uma renda passiva, aí fui investindo em imóveis, tendo uma renda passiva que eu pudesse, quando eu parasse, eu poder escolher o que eu fazer. No futsal, poucos vão ficar milionários, que vão ao ponto de falar, não vou fazer mais nada, vou viver só de juro, mas ele te dá uma condição, sim, de você formar um patrimônio, de ter essa consciência de investimentos e poder depois escolher para que lado ir. Então, eu tive essa questão. Quando eu parei, eu já mergulhei nos negócios, tive loja de açaí. Então, eu mergulhei na administração das lojas. Eu estava em Joinville, que foi o último clube que eu fui atleta profissional, eu mergulhei nas lojas. Então, eu fui administrar as lojas, tinha 5 lojas, estava em Jaraguá, Joinville, Blumenau, direto a semana toda, acompanhava até pouco o futsal, e que, para a cabeça, principalmente, me fez muito bem, porque eu não dava tempo de eu ficar pensando o que eu vou fazer, eu podia estar na quadra, mas eu não estou jogando. Então, eu ia lá para acompanhar o Leco jogar, ia lá ver alguns jogos decisivos, acompanhava muito pouco o futsal em si. Então, eu mergulhei em outro mundo, que tem muitos outros mundos dentro de todas as áreas, e ali me fez para a cabeça, foi muito bom, porque eu pude mergulhar nisso. E aí, só depois de 3 anos de aposentado, que eu fui voltar para a área esportiva. Então, tive toda essa experiência na área de empreendedorismo fora, tive as lojas de açaí, depois também investe em construção civil, onde a gente constrói casas, apartamentos para vender, então eu também fui investidor. Então, várias coisas fora da quadra e que levava todo o conhecimento de dentro da quadra para fora também. Dá para ver que os mundos se falavam, que dentro do curso de administração, eu lembro uma matéria que logo no começo que eu fui estudar Teoria Geral da Administração, TGA. Cara, pô, o que isso aqui tem a ver, cara? E eu me via totalmente em cultura organizacional. Cara, tudo que a gente vivia dentro da quadra lá, nos relacionamentos, aí eu comecei a entender melhor os gestores, o treinador, o supervisor, a própria direção dos clubes, para gente, pô, realmente não é fácil. Olha quanta gente está lidando aqui, cada um pensando de uma forma, e como canalizar tudo isso para um bem comum. Então, já foi ajudando essa questão dos estudos, a gente tem parceria hoje com a Unisociesc, que é uma universidade, que é do Grupo Ânima, então oferece faculdade, incentiva os atletas a estudar, porque eu acho que essa capacitação, além de ajudar eles num processo de final de carreira, de transição, vai ajudar na cognição deles para que eles entendam melhor o jogo, para que eles tenham melhor resolução dos problemas que vão acontecer dentro de quadro e vão ajudar também o treinador, o supervisor, todo mundo ali a performar melhor. Então, acho que tem tudo a ver esse mundo fora com dentro da quadra, e para mim essa transição foi tranquila, porque eu já fui fazendo essa preparação. Eu acho que o principal hoje para um atleta, quando ele para, é a cabeça. O que eu vou fazer? É não ficar ocioso, e gera dúvida, e agora estou a vida toda acordando, treinando, descansando, jogando, viajando, só que tem um mundo de oportunidades fora, e o futsal, o esporte, ele abre muitas portas. E como o atleta consegue explorar isso muito bem, vai te dar muitas oportunidades fora do meio esportivo, mas como as equipes também estão se organizando, você tem uma sequência dentro do esporte. Hoje aqui no Jaraguá, o futsal é reflexo disso. O Márcio é o supervisor, Fernando Oliveira é o nosso gerente técnico, o Xande é o treinador, Yuri auxiliar, enfim, tem vários exemplos aqui. O Leninho estava conosco até o ano passado, fez um grande trabalho na análise de desempenho. Então, tem várias áreas que o futsal está crescendo cada vez mais e vai precisar de gente que seja do meio ou não, mas que esteja capacitada. Então, tem que estar preparado. Junai, joguei contigo, me dá uma oportunidade. Não, beleza, eu vou dar uma oportunidade. Mas você vai ter que desempenhar, vai ter que performar. Senão, não vai ter sentido. Então, a gente estimula isso para que os atletas busquem capacitação, busquem aprendizado. E é claro que o meio acadêmico traz muito isso, reforça. E se juntar essa teoria com a prática, pô, daí tem muitas chances de ter sucesso. E eu acho que o esporte está cada vez indo para essa parte de gestão. Então, tem grandes referências no futsal hoje. Jaraguá, Magnus, Joinville, Corinthians, enfim, uma infinidade do Atlântico, está muito bem organizado também, fora da quadra, lá com o Elton,
com toda a diretoria. Então, tem outros clubes também, o Pato está crescendo cada vez mais. Então, tem muitos times aí organizados também fora da quadra. Eu acho que o futsal precisa estimular cada vez mais isso, mais essa troca, e que os atletas que hoje, daqui a um momento, vão parar, que eles possam estar capacitados para, em algum momento, estar em alguma posição também fora da quadra, que vão contribuir muito. Dos teus desafios, assim, os maiores, claro que são campos diferentes, né? Mas os maiores desafios teus, como dentro de quadra ou fora de quadra? Hoje, o que a gente aprendeu muito dentro de quadra é tu ter um time forte. Eu tive a felicidade de jogar com grandes equipes, com grandes jogadores, e sabia que o coletivo tinha que estar muito forte. Tinha que ter um parceiro muito melhor do que eu para suprir as deficiências. Então, a gente traz essa questão de uma equipe forte de dentro de quadra para fora. Então, aqui no Jaraguá Futsal, o trabalho não é fácil, tem muitos desafios, mas a gente sempre tenta montar uma equipe muito forte. Então, o Fernando hoje é o gerente técnico. Toda a parte técnica, ele assumiu toda, desde a categoria de base, tem desde o sub-15 até a categoria adulta. São mais de 80 atletas que a gente tem hoje aqui, mais comissão técnica, adulto e base. Tem a parte administrativa, tem o Luiz Cláudio, que é o gerente administrativo financeiro, tem o gerente de marketing, tem gerente de eventos, gerente de saúde e reabilitação. Então, hoje o Jaraguá Futsal tem uma estrutura fora da quadra também, que é com uma gestão profissional. Isso vem da diretoria. Hoje o nosso presidente é o Vandair Garcia, ele foi diretor global de TI da VEG por muitos anos. VEG é uma grande empresa, referência mundial. Então, a gente tem na diretoria hoje, os diretores são todos voluntários. Então, conselho consultivo, conselho fiscal, diretoria, são mais de 20 pessoas, empresários, advogados, o Chico, ex-atleta também, que faz parte, é um empresário hoje de sucesso, faz parte também do conselho consultivo. O Franklin já foi atleta também, é empresário hoje também, traz todo esse conhecimento de dentro e do meio empresarial para dentro do Jaraguá Futsal. E aí, dentro da execução também, tem uma equipe forte. A gente está cada vez se estruturando cada vez mais. E hoje eu não mexo só com a parte técnica, então o meu relacionamento é com o patrocinador, é com o poder público também, que é um grande parceiro do Jaraguá Futsal, é com os torcedores, é como criar uma melhor experiência para o torcedor. Então, a gente se envolve em várias áreas aqui, que a parte técnica, a parte de jogo, é mais um pedaço de tudo isso que compõe. É claro que é a vitrine, os atletas são os protagonistas, são eles que são a cara do Jaraguá Futsal, mas a nossa função aqui fora é dar as melhores condições para que eles possam desempenhar e estar tranquilo para ter a melhor performance dentro da quadra, né? E a grande diferença para o meio empresarial é que tem previsibilidade. Tu pode fazer tudo certinho e pode chegar em uma bola lá e você ser o segundo e não ser o campeão. E às vezes ser questionado por algumas coisas, mas o legal que, como o empresariado de Jaraguá e a torcida aqui tem já essa cultura de sucesso de empresas, então já sabe que um bom trabalho fora da quadra vai dar respaldo para que tenha longevidade no Jaraguá Futsal. Enquanto atleta, nós sabemos que o auge assim, que se pretende, daqui a pouco vislumbra-se a seleção brasileira, mas o título da Liga, o campeonato excepcional, enfim. Enquanto gestora, posso te chamar assim, enquanto gestora, qual é a projeção do Junai para o teu futuro? Assim, o que você vislumbra enquanto gestora? Eu estou cada vez buscando mais conhecimentos, acho que a gente nunca está pronto, né? A gente sempre tem que buscar mais conhecimentos. Então, fui buscar cursos na área esportiva, gestão estratégica de esportes da FGV, curso da CBFS também de gestão e liderança, tem o curso agora da CBC também, uma pós-graduação em gestão esportiva também, que vou estar iniciando. Então, é buscar mais conhecimentos. Tem muita coisa para fazer no Jaraguá Futsal ainda. Eu me vejo aqui no Jaraguá Futsal por muito tempo. Essa diretoria teve a renovação agora do mandato, é um grupo aqui que já está há vários anos à frente do Jaraguá Futsal e nos dão toda a confiança e toda a condição para fazer um grande trabalho. A gente tem muita coisa para realizar no Jaraguá Futsal. É estruturar cada vez mais. O clube tem muitas áreas que a gente que já está no nosso planejamento, que a gente tem que colocar em prática. É trazer cada vez mais pessoas boas para dentro do Jaraguá. Tem espaço, sim, para mais pessoas estar aqui. A gente precisa de mais braço para poder abraçar tudo que a gente quer, desde projetos sociais,
até sem treinamento, outras questões que a gente quer trazer para o clube, mas eu me vejo indo por muito tempo aqui no Jaraguá Futsal, com muitas coisas que a gente tem para evoluir, criar uma melhor experiência para o torcedor. A gente olha muito NBA, olha NFL, olha os grandes esportes aí, americanos principalmente, e que a gente fala, por que o torcedor vai vir para a Arena Jaraguá e não vai ficar em casa assistindo o jogo? Nós temos um jogo ao vivo ali para assistir, então a gente tem que tratar ele com carinho, a gente está na nossa casa, são os nossos convidados, e criar ferramentas também para que eles estejam aqui, mas eu me vejo ainda por tempo aqui no Jaraguá Futsal e está colaborando com o futsal. Acho que às vezes depois a vida vai te levando para alguns caminhos, e se você está preparado, está fazendo um bom trabalho, vai ter outras coisas que até hoje nem está vislumbrando alguma coisa, mas pelo que você vem fazendo, vem desempenhando, as portas vão abrindo e vai te direcionando para coisas maiores ainda. Mas eu acho que eu estou num gigante do esporte, um gigante do futsal, e me vejo fazendo muito mais coisa aqui dentro ainda. Mas já recebeu algum convite que não foi para assumir o cargo no Jaraguá de alguma outra entidade, algum outro clube, a liga ou a própria confederação? Já recebeu alguma proposta além que não era o Jaraguá, e no momento que tu já estava no Jaraguá como gestor mesmo? Não, de proposta formal não. A gente troca muita ideia. Então, a gente teve a Taça Brasil agora de clubes, eu formalizei ali umas sugestões, o que eu achava de melhorias que tinha que acontecer na competição. As próprias reuniões da Liga também, tento participar, levar ideias para o crescimento. Acho que tem muitas pessoas capacitadas dentro do esporte, que podem fazer o futsal crescer cada vez mais. Nós temos, sim, essa questão de Liga Nacional, de Campeonato Brasileiro, que às vezes divide um pouco não, bastante, o futsal. Muito, que não seria um cenário ideal para a competição, mas é o que tem hoje, e eu acredito que, no final, todos querem a mesma coisa, que é o esporte crescer, que é o esporte ser referência. A gente quer ser olímpico, a gente quer estar nas principais mídias, ter mais exposição. Acho que o esporte, a gente tem pouca representatividade também no legislativo, onde toma as grandes decisões, né, para o mundo todo, né, dentro do Brasil, a gente tem pouca representatividade, então a gente tem que ter mais pessoas influentes, e a gente tem pessoas, o Felipe Drummond, um cara desses, o Anderson, tem muitas pessoas que podem encabeçar isso, e o futsal tem força para isso. E eu acredito que tem muita gente boa aí que pode dar um caminho diferente para o esporte. Né? Estamos todos pela mesma, né? Kaique, estou satisfeita por hora. Eu estou aqui, cara, quando eu falei no início, né, que é papo de gestão, e aí quando duas pessoas que se envolvem com gestão conversam, a gente só tem aqui a aprender, obviamente, com ambos, e a gente tem uma amplitude aqui de informações que a gente não tem nessa esse acesso do dia a dia. Então, é por isso que eu falo da importância de podcast como esse, para a gente saber como funciona a estrutura, como funciona a mente de um profissional como o Junai, né, e de saber ideias que a gente sabe que todo time de sucesso não se constrói do dia para a noite, né? Porque Jaraguá, né? Jaraguá passou por uma reformulação. Eu sempre falo, Junai, isso é aberto. Quando aconteceu para mim, o momento mais triste do futsal foi a entrega das taças ali em 2010, quando acabou o projeto da Malve. Aquele ali, para mim, é das mais tristes que eu já vi dentro do futsal, né? E aí o projeto se desliga, né, fica um tempo inativo, depois retorna, aos poucos ali não com o mesmo investimento, né, e tal. Né, para quem não sabe, fala muito de Malve, mas Malve é Jaraguá, então muita gente às vezes pode até esquecer sobre isso. E aí vocês retornam com um projeto de sucesso, né, que hoje sim, um projeto de sucesso, reconquistou a Liga, depois de 14 anos depois, vocês reconquistam a Liga, e quis o destino, né, que personagens como o Thiago, como o Leco, o Lenísio, que estava fora, né? Que também participou daquele momento também ali em 2010. Porque, ó, para você ver, em 2010 o time se desligou, a Malva se desligou, mas foi campeão da Liga, né? Então, você vê ali como foi uma época, realmente fechou com chave de ouro. E a gente vê o sucesso do Jaraguá, né? Principalmente por ter craques que fizeram jus dentro de quadra e agora estão fazendo fora de quadra, né? Mas, Samir, pode ficar à vontade. Eu até ia te passar a palavra porque eu vi que você levantou a mão.
Mas, Kaique, só vou fazer uma nota de rodapé aqui, não é rasgação de seda. São poucos gestores no futsal. Eu circulo no futebol também, então eu vejo algumas coisas que no futsal ainda não são perceptíveis. Mas é raro eu encontrar no futsal hoje gestores que entenderam que o futsal deixou de ser artesanal. É muito raro. E falo para o Junai e falaria, né, não seria nem gravar um áudio, né? Eu falaria aos microfones. Isso é difícil você encontrar, é raro você encontrar, porque o que acontece no futsal é um movimento de eu sei fazer, né? Eu sei gerir um clube, futsal também não é difícil. E aí, né, acontece uma série de situações. Quando nós encontramos um gestor como o Junai, no nível, né, na prateleira do Junai, a gente entende por que a antiga Malve Jaraguá se torna, né, o Jaraguá é campeão de liga. É um processo que passa por um gestor que entendeu que o futsal não é mais artesanal, que o futsal não é provinciano, que ele precisa evoluir. Quando foi falando os tantos departamentos que existem no Jaraguá, você vem cá, ele está falando de futsal mesmo, é sério? Porque é tão surpreendente tu ver a descrição que ele faz e a maneira natural que ele faz, porque ele conhece o clube. Tem gestor que não conhece o seu próprio clube. Então, ele conhece todos os departamentos do clube, ele acompanha todos os processos do clube. Então, futsal, pelo amor de Deus, cuide desse gestor, por favor. Abra espaços para mais gestores, assim, por favor, futsal, nós precisamos disso. Agora, passei. Perfeito. Quer complementar? Legal, Samir. Obrigado aí pelas palavras também. Eu acho que a gente tem referências também, né? Tem muita coisa boa que a gente olha só para a grama do vizinho, né? Sempre está mais verde, mas a gente tem gente boa no futsal, sim. E essa questão de, principalmente, olhar não só a quadra, eu acho que isso passa por entender, como você falou, que dentro da quadra, assim, eu vou defender o Jaraguá Futsal até o último segundo aqui dentro da quadra. Mas fora da quadra, nós somos sócios do negócio aqui. Nós temos que fazer que isso aqui cresça, porque vai ter mais oportunidade, vai gerar valor para os patrocinadores, nós temos que entregar para os patrocinadores. E todo mundo que está em Jaraguá hoje, a gente envolve muitos atletas nisso, porque o modelo do Jaraguá Futsal, hoje o Kaique está com a camiseta aí do Jaraguá Futsal, tem muitos patrocinadores. E é um modelo que a gente faz, para a gente é um orgulho. A gente tem 20 patrocinadores no uniforme do Jaraguá Futsal. Pô, é muita marca, para a gente é um motivo de orgulho. São mais de 20 empresas, mais de CNPJs que acreditam no nosso projeto. Então, a gente tem mais de 40 empresas também que fazem parte do programa que a gente chama de Amigos do Jaraguá Futsal, são empresas que não estão no uniforme, mas que também subsidiam o clube com serviço ou com a parte financeira também, para custear outras despesas, e a gente tem que dar retorno para eles. Não é só amizade, não é só uma doação, vamos ajudar o clube, não. Vem aqui, vamos fazer as entregas. Agora, recentemente, a gente tem a Arena, que ela é maravilhosa arquitetonicamente, mas ela não tem a parte de tecnologia. A gente precisa colocar LED na Arena. Agora o Pato está com esse movimento também de trazer mais interatividade, bem bacana. Dei parabéns lá para o Daniel também, ficou legal para caramba a nova Arena do Pato. A gente comprou um LED, a gente colocou um telão de LED aqui de 15 metros quadrados para gerar entretenimento para o público e dar mais retorno para os patrocinadores. Então, hoje, intervalo do jogo, faz ação para ativação das marcas. Toda ação de intervalo, a gente busca um patrocinador para ativar a marca. Vamos fazer uma interação com o público, chama o sócio-torcedor, pede um brinde, vai estar fixando a marca, vai tendo a exposição, para que a gente possa também depois dar o retorno para ele. Então, a gente faz também toda essa questão de entregar valor para os patrocinadores, para que o patrocínio não seja apenas uma amizade, fazer por uma doação, mas não, a gente tem que entregar, tem que dar retorno, tem que mensurar isso, tem que quantificar. Hoje, a gente tem dentro do nosso departamento de marketing também que faz levantamento de todos os dados, onde está a exposição em mídia social, em outdoor, em rádio, número de visualizações de YouTube, engajamento na rede social, e para fazer essa prestação de contas dos patrocinadores e ver que forma que eles querem também que a gente tenha essa exposição, porque muitos patrocinadores
eles querem ter só o posicionamento dele, tá vínculo com o Jaraguá Futsal, eles querem alguma coisa social, não, eu quero consumidor final, preciso vender. Então, como que a gente vai ativar? Vamos fazer a captação de lead aqui na Arena? Então, traz eles para dentro do Jaraguá Futsal, porque hoje os patrocinadores a gente vê como parceiro estratégico do clube. Então, a gente não quer só, coloca o dinheiro aqui, tá tudo certo, cara, vem trazer tua expertise também de fora, o que a gente pode agregar fora também, não só na Arena Jaraguá, mas fora, na comunidade. Vamos jogar em São Paulo, vamos visitar algum cliente teu que esteja lá, vamos trazer um cliente para ir no jogo fora de Jaraguá também. Então, são várias ferramentas também que a gente vai no dia a dia para entregar cada vez mais valor para os nossos patrocinadores. Né? Cara, eu vou te dizer, cara, eu já tô, viu, meus amigos, já tô lamentando que tá próximo de a gente encerrar, porque, cara, é um tipo de resenha que eu falo que não é resenha, é um papo de gestão, um papo de vida, um papo de aprendizado, que se deixasse aqui o Junai, a gente, é por isso que eu falei que a gente vai, se deixar, a gente vai embora, porque, cara, é uma amplitude de coisas, um tema, uma coisa, ela dá um norte para muitas outras. Então, cara, eu já vou. A gente tem que acelerar, cara, a parte 2 porque a gente vai. Eu quero a gente ter o maior tempo possível para a gente falar ainda muito mais sobre isso, né? Porque, cara, que aprendizado, cara, que aprendizado. E agora a gente sabe mais ou menos como que não vem nada por acaso, né, Junai? O sucesso do Jaraguá hoje não é por acaso. E antes de a gente ir para a parte final, que a gente tem uma pequena surpresa para você não está sabendo, mas você vai ter uma surpresa aqui no final. Você falou de nomes aqui, como o Fernando, um amigaço que eu tenho, Márcio, Xande nem se fala. Xande eu falo que é meu irmão, né? Eu falo que é meu irmão que eu tenho em Jaraguá. Chico, nem se fala. Né? Entre outros, Franklin, Thiago, cara, é muita gente, você mesmo. E a gente vê que o Jaraguá hoje é uma referência também para esse âmbito de ex-jogadores que fizeram história no clube e estão hoje na linha de frente, né, Junai? Cara, como é que você vê isso? Como é que você realmente vê isso como um segredo do sucesso? Ou você acha que depende muito das leituras e tal? Porque, cara, caras assim como vocês que fizeram história pelo clube, que amam realmente Jaraguá, facilita muito entender a paixão do torcedor, né, Junai? Entende como o torcedor se sente também. Então, o que vocês fazem fora de quadra é realmente brigar como vocês brigavam dentro de quadra pela equipe, né? Então, acho que facilita em muita coisa e eu acho que o entendimento, a clareza é melhor ainda, porque ao mesmo tempo que vocês são profissionais, também tem um olhar de torcedor também, né? De querer expandir a marca, querer cada vez mais colocar a marca onde ela merece, o gigante que ela é. Então, como é que funciona hoje dentro do Jaraguá essa questão dos ex-jogadores, dos ex-craques, para estar incluindo hoje esse projeto de sucesso? Assim, como é que é o projeto dentro de si com essa galera toda? Acho que a gente sou privilegiado de estar aqui com grandes amigos também, fora da quadra, né, que fazem parte hoje do Jaraguá Futsal, eu acho que tem uma palavra aí que diz muito que a gente faz aqui, que é o inconformismo, cara. A gente sempre busca fazer melhor, sempre dá para fazer de uma forma diferente, sempre dá para aprimorar o que a gente vem fazendo, e o Fernando é um dos grandes responsáveis por montagem de toda essa equipe. Ele que começou lá, ele que me convidou, fez o contato comigo, isso foi o Vandair que me convidou para vir para o clube, mas tinha muito contato com o Fernando Oliveira, e ele que foi montando essa equipe, foi trazendo cada vez mais pessoas para dentro, e principalmente com valores, respeito, integridade. Então a gente sempre vai buscar o melhor para o clube, para o Jaraguá Futsal, mas sempre passar por cima de ninguém, sem desmerecer ninguém, com muito respeito com tudo que a gente vem fazendo. E esse inconformismo que está dentro da gente de querer mais, não está bom, dá para fazer melhor, vamos em frente, e que a gente traz essa coisa dentro da quadra também, cara. Até o último segundo nós vamos fazer de tudo para ganhar o jogo. Enquanto não acabar, tem alguma forma de fazer. A gente até tem um fato legal que foi a semifinal contra o Pato aqui, porque Jaraguá até uma história legal que tem muita umidade na cidade. E a gente, naquela semana, a gente teve um episódio na Supercopa, que a gente foi eliminado por Praia, que foi um dia muito úmido, não teve jogo, o time não parava em pé. Dava um pouquinho a bola, a quadra lisa por causa da umidade. E aí depois a gente sempre faz uma reunião pós-jogo para avaliar as coisas que tem o aprendizado de cada jogo para melhorar para os próximos. E tem a questão da umidade que não consegue controlar, mas dá para você remediar um pouco. O que você vai poder fazer para amenizar a questão da umidade na quadra?
E contra o Pato, a previsão do tempo era que fosse muito úmido naquela semana. Então, poderia ser que no dia do jogo, a umidade poderia interferir na quadra, e a quadra ficaria lisa, a gente precisava reverter o resultado da semifinal, tinha perdido o jogo de ida, e tinha um jogo de volta dentro de casa. Aí chegou na véspera do jogo, pessoal, a previsão do tempo amanhã é umidade. Ah, mas não tenho o que fazer, não. Alguma coisa tenho que fazer, sempre tenho que fazer. Eu liguei para a universidade, a Unisociesc, que é a nossa parceira, chamou um professor de química para vir aqui. Eu queria entender o fenômeno que acontecia para a umidade. E o que a gente podia fazer para amenizar isso. Ele veio aqui na véspera do jogo, ele chegou aqui na quadra, o time estava treinando, a gente ficou batendo papo ali fora, tá, professor, mas o que tem que fazer? Junai, a solução explicou o fenômeno que acontece, né? O que acontece para a umidade, por que as partículas de ar vão ficar mais pesadas que o ar, vão se juntando e vão descendo para a quadra, encontrou uma superfície sólida, ela vai se alocar ali e gera umidade. Quando o ambiente externo, ele baixa a temperatura mais rápido que o ambiente interno. E era o que ia acontecer, ia estar sol durante o dia, só que à noite ia baixar muito rápido a temperatura e nós tínhamos que ventilar a arena. Tinha jeito de ventilar a arena para que a temperatura externa e interna baixasse no mesmo nível a temperatura. A solução seria climatizar a arena. Tu não vai conseguir isso do dia para a noite. Já teve outras situações paliativas que foi o uso de ventilador. Inclusive, na época que a Móvel patrocinava, já foi usado também. Você vai buscar nas imagens, lá há 15 anos atrás, já foi utilizado o ventilador para amenizar a questão da umidade. Professor, o ventilador vai ajudar? Ele não vai resolver, mas ajuda. Cara, vamos atrás do ventilador. Vamos atrás do ventilador. Aí era na sexta-feira, o jogo era no sábado, aí ligamos para a Vila de Pecil, que é um patrocinador nosso. A gente primeiro foi atrás de empréstimo de ventilador, não conseguiu. Foi ver aqueles ventiladores industrial para comprar, era 5 mil cada um, ficou inviável comprar. Ligamos para a Vila de Pecil, que é uma empresa que distribui produtos para a construção civil, e tinha ventilador também no portfólio deles. Falamos com eles tinham 20 ventiladores para vender para o Jaraguá Futsal. Eles, Junai, vou fazer a preço de custo aqui, vou te entregar, tu me paga quando der. A gente foi lá na empresa, era 5h30 da tarde, não tinha mais ninguém. Eles mandaram o funcionário vir da casa deles, buscar o caminhão, trazer aqui para a arena. Nós passamos o sábado, a manhã toda, montando o ventilador. Teve torcedor que veio montar com a gente os ventiladores aqui na mão para poder deixar na hora do jogo. E a gente fez o seguinte, durante o dia todo, acabou os treinos das equipes pela manhã, abrimos toda a arena, toda a janela, toda a porta, para que ela ficasse ventilada. Ligamos todos os ventiladores, para que a temperatura externa e interna fossem baixando durante o dia na mesma velocidade, para que não tivesse esse contraste e não gerasse umidade. No final do jogo deu tudo certo, não teve umidade durante o jogo, a gente olhava lá na previsão do tempo, era 96%, 97% de umidade no ar que ia estar naquele dia. Então, era uma situação propícia para ter a umidade dentro da arena. Com mais de 8 mil pessoas dentro da arena, aquele calor, ia ter umidade. Então, a gente foi buscar o que a gente podia fazer, o que tivesse ao nosso alcance, a gente tinha que fazer para que dentro da quadra o resultado acontecesse da melhor forma. Então, o que está no nosso alcance, o que a gente controla, nós temos que fazer. Está no nosso alcance, vamos dar um jeito. Depois, se não deu certo, cara, aí a gente vai dormir tranquilo, mas realmente o adversário foi mais difícil com a gente, mereceu, mas o que tiver na nossa mão, o que tiver na nossa alcance, nós temos que fazer, e a gente leva isso no dia a dia para todas as ações que a gente vai desempenhar aqui no Jaraguá Futsal. Né? Cara, é aula, aulas e aulas e aulas e aulas e aulas. Bom, para a gente finalizar, eu vou falar logo com muita tristeza, com muita lamentação, obviamente, de um papo tão incrível como esse. A gente tem uma surpresinha para você, espero que você goste. A gente preparou algo bem bacana, que fala muito também da pessoa que você é, que a gente acabou descobrindo aqui mais ainda, do ser humano que você é. Eu quero que você olhe para a tela aí e acompanhe conosco uma coisinha que a gente preparou para você. Grande Junai, prazer imenso participar desse bate-papo aí contigo, mesmo que seja para passar apenas a minha consideração, a minha alegria de tê-lo como amigo. Acho que tem coisas que transcendem, né? A gente tem muitos atletas que nos aproximam e fazem parte da nossa história, mas você, de uma forma muito intensa, muito verdadeira, muito clara, positiva mesmo,
nos anos que jogamos juntos, que foram muitos, alguns anos que jogamos contra, e a nossa amizade sempre foi muito verdadeira. Acredito muito que o Jaraguá Futsal está nesse estágio que está nesse momento em função da tua gestão com os atletas, na tua gestão de documentos, de informações, sempre de uma forma muito boa, positiva, pensando sempre na evolução de todos, na evolução e sucesso da equipe. E eu fico muito orgulhoso. Participo um pouquinho aí contigo, com vocês, né, no Jaraguá Futsal através do conselho. Te tenho como um parceiro aqui nas nossas empresas, parceiro de negócio, e você se vira nos 30 e consegue entregar tudo de uma forma maravilhosa. Tem a família linda que você cuida e todos estão sempre de bem, que nós temos muito carinho também, mas muito por esse paizão, esse pai de família que você é. Um beijo grande, aproveita esse momento aí para conversar, bater papo, botar em prática para que todos conheçam tudo aquilo ou um pouco daquilo que tu entrega. Um beijo grande no teu coração, com muito carinho aqui de um amigo, de um irmão que tu tem. Grande abraço do Chico e de toda a nossa família. Fique com Deus sempre. Fala galera, aqui é o Fernando do Jaraguá Futsal. Falar um pouquinho aí do Junai, um grande amigo, né, amigo pessoal, além de obviamente um grande companheiro de trabalho, né? Conheço o Junai há mais de 20 anos, jogamos juntos nas categorias de base, depois no principal, e hoje dividimos a mesma sala. Com certeza é um membro aqui do Jaraguá que eu passo mais tempo, um companheiro de quarto aí nas viagens. Carinho especial por esse cara, um cara de uma lealdade incrível, um profissional exemplar, né? Conseguimos resgatar ele para o futsal lá em 2021 e tem feito um trabalho incrível aqui à frente do Jaraguá Futsal. Mas além disso, um cara íntegro, verdadeiro e que nos ensina todos os dias. Junai, quando eu tive meu primeiro filho, Luca, foi a primeira pessoa do mundo da bola a saber. Então tenho uma gratidão, um carinho especial por ele. Espero que a gente siga por muito tempo juntos aí, né? Não só aqui na questão profissional, mas é um cara que eu desejo sempre ter por perto, porque tem uma família incrível e é um ser humano incrível. Valeu, meu amigo. Um grande beijo e tamo junto sempre. Falar de Junai ou para Junai é dizer que ter um filho com Junai é o maior presente que uma mãe pode receber de Deus. Ver esse menino crescer e se desenvolver, sendo sempre parceiro, referência para o irmão, construir uma carreira brilhante, ter paixão por tudo aquilo que faz, constituir uma família, respeitar a todos que estão à sua volta, conseguir conciliar família e trabalho sem negligenciar nenhuma das duas, já é motivo suficiente para uma mãe aplaudir e ter muito orgulho. E poder dizer a Junai também, que graças a Junai e Leco, os dois filhos que tenho, hoje eu tenho a tranquilidade de viver essa fase da minha vida da melhor forma possível. E que muita coisa ainda vai acontecer. E nós estaremos sempre juntos para te aplaudir, para te apoiar, para te amar. Fala pessoal, Leco de Jaraguá Futsal aqui, e também irmão do Junai. Muitas pessoas sabem, outras não, mas eu sou irmão do Junai. Foi ele quem me ensinou os primeiros passos, ainda lá em Chapecó, no campinho do lado de casa. Depois eu segui ele até Jaraguá do Sul. Aí nós jogamos juntos, inclusive profissionalmente, no início dos anos 2000. Depois nós tivemos a felicidade de novo de jogarmos juntos no JEC. Fomos campeões da Liga Nacional juntos em 2017. Antes disso já tínhamos dividido quadra na seleção brasileira também, nos torneios de Grand Prix, amistoso. Então, com certeza é um motivo de muito orgulho para a família também, para nossa mãe principalmente, que viu aquelas crianças que nasceram lá no campinho de terra do lado de casa, chegaram onde chegou. E o Junai, eu tenho... claro que eu sou suspeito de falar, mas eu tenho um orgulho muito grande e também uma admiração enorme por tudo que ele é. O Junai é uma pessoa obstinada, determinada, ele não mede esforços para
executar o que é planejado. Eu acho que isso é uma característica muito importante do Junai, que ele busca todos os meios, ele se capacita, ele vai buscar estudos para realizar o que ele está proposto a fazer, e não é acaso que ele hoje se tornou um dos maiores executivos do futsal nacional. Não tenho a menor dúvida disso, e não sou eu que acho, são números. Tu vê o Jaraguá Futsal a partir de 2022, e tudo que aconteceu aqui em muitas mãos, claro, mas o Junai, na superintendência do Jaraguá Futsal, tem se mostrado um executivo sensacional, assim, né? Eu acho que por carregar isso de dentro da quadra, ser um atleta, e ao mesmo tempo ele tem a capacitação dele profissional fora disso, né? Com muitos cursos, muitas especializações, ele conseguiu colocar em prática tudo que ele sempre pensou para fazer uma gestão esportiva, e hoje o Jaraguá Futsal voltou a ser uma grande potência, também ele fazendo parte disso junto com outras grandes pessoas. Então, fico muito feliz porque o atleta tem um desafio muito grande na sua vida, que é ser tão bom quanto ele foi dentro de quadra, fora. E isso não acontece muitas vezes. A maioria das vezes não acontece porque uma pessoa notável dentro da quadra, como ele foi, atleta de seleção brasileira, multicampeão, se destacar fora de quadra também é difícil, e ele tem conseguido isso. Então eu fico também muito feliz por ele, porque a felicidade dele, obviamente, que também me deixa feliz, e a realização dele. Então só tenho que dar os parabéns para ele e dizer que ele continua sendo minha inspiração aí, para que eu consiga também não deixar a peteca cair do meu lado, né, na vida profissional, na minha vida pessoal. Ele é um exemplo para todos nós, e é muito bom de ser o irmão dele. Beleza? Oi, amor, estamos aqui para esse momento de homenagem, falar o quanto nós somos orgulhosos em ter você com a gente, você esse cara especial, né, que se dedica ao máximo ao que você faz, e principalmente está sempre com a gente, fazendo de tudo para que a nossa vida seja sempre perfeita. Pai, muito feliz de ver toda essa dedicação até hoje dentro do esporte e toda a sua paixão que você demonstra por todos os times que você já passou. Pai, obrigada por você estar sempre presente, para sempre com a sua rotina corrida, dar um tempo da gente viajar, de a gente assistir uma série legal. Te amamos muito! Te amamos! E aí, cara? Gostou? Pô, Kaique, obrigado, cara. Pô, você foi fera aí, pegou a minha família mesmo, tem muitas outras pessoas também. Opa, voltou aqui, né? Deixa eu ver. Pode falar. Tá ouvindo aí? Tem muitas pessoas... Tá ouvindo aí? A gente vai cortar. Tem muitas pessoas especiais na minha vida, e eu acho que eu sou um privilegiado de ter essas pessoas que apareceram aqui, que são irmãos mesmo. Tem irmão de sangue aí, mas tem toda a família, Fernando, Chico, pô, são os caras que eu tenho a graça de... Agradeço a Deus por ter elas por perto, e poder me espelhar também neles, e ter muita troca que a gente faz no dia a dia. E eu agradeço todo dia a Deus por ter essa família, minha esposa, minhas filhas, a minha mãe, que deu condição para eu, para o Leco, para que a gente pudesse ter essa sequência na vida esportiva, e também todos os amigos que compartilham dos mesmos ideais, dos mesmos valores de família, de perseverança, de fé, de respeito, de integridade. Eu sou muito feliz e grato por ter essas pessoas do meu lado, e eles são grande inspiração para mim. Pô, cara, e nós que te agradecemos, fizemos com o maior carinho, sabe, Junai? Eu acho que a nossa resenha não tinha que terminar de outra forma se não fosse essa. Vi que em todo momento, acho que quando passavam as pessoas, passava um flashback na sua mente. Eu estava vendo aqui a sua reação, inclusive da sua mãe, né? Eu acho que a fala dela ali, eu acho que veio muita coisa que a gente falou aqui no princípio. E às vezes, né, vem emoção, vem muitos pensamentos e o orgulho, né? A mãe falar que hoje ela vive mais tranquila, porque ela tem 2 filhos que fizeram todo esse caminho, se esforçaram para que ela estivesse hoje onde ela deveria estar, descansando, mais tranquila, né? Aproveitando mais a vida. Então, cara, todo grande profissional, existe também um grande humano que a gente teve a oportunidade de conhecer. E essa pessoa é você, Junai. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado por ter, nessa tua correria, ter aberto uma sessão para a gente. Como eu falei, que seria marcante, acredito que tenha sido marcante para você. Para a gente nem se fala, cara, nem se fala. Quero agradecer
também a Samir, agradecer, o Léo chegou ali depois, mas agradecer também que sempre está aqui na torcida também. E mais uma vez, cara, espero que a gente se encontre o mais rápido possível, porque a gente tem muitas outras coisas para falar, cara. Muitas outras coisas para falar. Legal, que de novo quero agradecer o convite, agradecer a Samília, o Leonardo que está aí também, te parabenizar pelo trabalho, cara. Como eu falei, o esporte precisa de mais gente assim, precisa falar mais esporte, precisa trocar mais experiência, o futsal precisa mais disso, e o teu trabalho aí com todas essas feras aí que já passaram e ter a oportunidade também de trocar um pouquinho de conhecimento aí com vocês. Estão super convidados, a Samira está mais perto, mas você também, Kaique e o Leonardo, para vir para Jaraguá, acompanhar o jogo aqui na Arena, serão muito bem recebidos e vão sentir toda a energia que tem aqui na Arena, principalmente no dia de jogo aqui. Muito obrigado. Estarei em Chapecó. Já fez. Estarei no JASC também. Então, eu acho que eu vou encontrar primeiro, Kaique. Eu não tenho dúvida disso, Mas receberei com o maior orgulho de estar aí com vocês. Sempre falo que eu devo uma visita a vocês de Jaraguá, porque vocês sempre têm um carinho muito especial por mim e pelo nosso projeto, e eu preciso urgentemente estar aí com vocês para a gente trocar essa ideia pessoalmente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui pelo YouTube, pelo Spotify, e essa foi a resenha 128 com o Junai. Fiquem ligados nas próximas aí. Um abraço, Deus abençoe e até mais.